A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus possa falar no teu coração, que Deus possa te dar a resposta da tua oração, que Deus possa aquietar, que Deus possa consolar esse coração que tem batido muitas vezes descompassado. Que Deus possa te mostrar a saída, que Deus possa te dar o escape, a direção a seguir. Continue acreditando no Senhor. Ele é a nossa força. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um que está vendo esse vídeo. Que Deus venha impactar o teu coração com amor. Que Deus venha consolar a tua alma. Amém? Eu gostaria de compartilhar um versículo para estar abrindo essa mensagem. Está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Por isso, não desfalecemos, ainda que nosso exterior se corrompa, ainda que o nosso exterior se desgaste, contudo, o interior se renova dia após dia. Ainda que venhamos a nos desgastar exteriormente, o nosso interior, ele tem que se renovar. A nossa mente tem que ser renovada. A nossa esperança tem que ser renovada. A nossa fé tem que continuar sendo alicerçada, construída, edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Não podemos impedir os ataques do adversário, mas nós podemos nos proteger, nos defender de todo e qualquer ataque, através da palavra, através da oração, através da busca, através da entrega da nossa vida a Deus, da confiança que nós temos nele. Não podemos impedir os ataques, entenda, não podemos impedir. Eles virão, eles acontecerão, eles existem. Mas como reagimos a isso é o que nos caracteriza como vencedores ou perdedores. Como nós nos posicionamos diante disso, com oração, com fé, com busca, acreditando no Senhor, é o que nos vai fazer vitoriosos ou derrotados. Essa é a condição que nós temos que ter. Condição de fé, de crer. Não importa o que aconteça, a nossa fé não pode se abalar por um ataque externo. Amém? Elas virão as provações, virão as aflições. Mas Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Mas ele também disse: no mundo tereis aflições. Mas ele complementa dizendo: eu venci o mundo, quem está com o Senhor já é vencedor, pois ele já teve a vitória. A vitória já foi entregue a ele. E ele quer nos fazer participantes dessa mesma vitória. Como? Através da nossa fé no Senhor. Fé é essa que nos faz prosseguir. Amém? Que esteja em mim, que esteja em você essa fé. Pois nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus que vai além da adversidade. Nós temos um Deus que vai além da escassez. Nós temos um Deus que vai além de tudo, que possa se levantar contra nós. Hoje vamos discorrer a história de um homem íntegro, que também tinha suas aflições. Um homem reto, um homem de oração, mas que também tinha suas lutas para lutar. Um homem que não se abalou pelos ataques, pelas covardias que foram lançadas contra ele, pelos planos malignos que foram tramados contra ele. Temos que aprender muito, a nos defender através do escudo da fé, através
da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Essa é a nossa defesa, é o conhecimento de Deus. Porque Satanás tenta nos pegar de diversas formas. Mas o conhecimento de Deus nos garante vitória, nos ampara, nos protege, nos defende de tudo que se levanta contra nós. Amém? Aleluias. Vamos ler Daniel. Daniel, eu vou falar logo depois do capítulo 6. Mas eu quero falar um pouco sobre Daniel. Daniel, um homem que foi levado cativo ao cativeiro babilônico, que teve um período de 70 anos, um cativeiro que foi profetizado pelo profeta Isaías. Foi dito que teria um espaço de tempo de 70 anos cativo. E depois de 70 anos seriam devolvidos à sua terra. E Daniel vai nessa leva e fica lá, cativo. Daniel então está lá durante o reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor então tem um sonho, uma visão, e ninguém pode interpretar. Leva até Daniel, Daniel vai lá e interpreta a estátua de Nabucodonosor. Todos nós conhecemos a divisão de barro, ferro, bronze, as divisões. E Daniel interpreta, e Daniel fala a Nabucodonosor: o teu reino passará de ti. Nabucodonosor então vive como um animal, comendo capim, cresce pelo sobre ele. Tá. Passa Nabucodonosor e vem seu filho Belsazar. Belsazar então começa a governar. E Belsazar então mostra a Daniel, tem uma visão de uma mão escrevendo. E essa mão escreve e ninguém consegue interpretar. Aí leva até Daniel. Daniel vai e interpreta essa visão. E logo depois acontece algo com esse homem. E a invasão. Dário e Ciro. Existe essa invasão onde Dário começa a governar. E Daniel continua no seu posto. Daniel está como um príncipe daquele lugar. Daniel é um homem influente, um homem importante. Mas Daniel desperta em outras pessoas a inveja. Daniel desperta em outras pessoas uma raiva, uma ira. Daniel não faz nada contra ninguém, mas só pelo fato de Deus ser com Daniel é despertado diante daqueles príncipes, daqueles outros homens, uma ira. Então marcam, inventam algo contra Daniel. Tentam buscar, falem Daniel contra o seu Deus, mas não conseguem encontrar. Então aqueles homens buscam de qualquer forma algo contra Daniel. Você será acusado de muitas coisas. Entenda, quem te defende é o Senhor. Quem te guarda é o Senhor. O teu escudo é o Senhor. O teu advogado é o Senhor. Quem decide a tua causa é o Senhor. Certeza absoluta. Confia, espera, descansa, acredite. Virá. O socorro virá. Daniel então traduz, eu vou falar assim do significado das palavras daquela mão que escreveu lá, Belsazar. Daniel capítulo 5, do 25 ao 31. Vamos ler o final dessa história, que é bem interessante. Daniel 5, do 25 ao 31, que diz assim. Desculpa. É isso mesmo. Deixa eu colocar aqui na página certa. Que diz assim. Esta é a escrita que se escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Daniel falando ao rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. E Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Falhou. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse um colar de ouro ao pescoço e proclamassem
a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Daniel interpretou aquela visão, aquelas palavras, traduziu, não importa, doa a quem doer. Daniel colocou para fora, disse aquilo que o Senhor mostrou para ele, ele colocou diante do rei. Sem temor, sem medo, temendo a Deus e a mais ninguém. Daniel tinha um temor, Daniel era homem de Deus, Daniel era um homem de oração, um homem de busca, de entrega. Daniel. Então isso aconteceu. Então começou a reinar o rei Dário naquele lugar. Daniel, como eu disse, continuava um homem com um espírito excelente. Mas se levantaram contra Daniel. Buscaram contra Daniel algo que ele pecasse contra o Deus dele, o Deus de Daniel, e não acharam. Então eles armam uma situação para que o rei Dário assine um decreto para que ninguém possa orar e a fazer petição alguma, a não ser o rei. Ninguém pode pedir a deuses, ninguém. Todos tinham que pedir ao rei. E quem não fizesse isso seria lançado na cova dos leões. E o rei então assina esse edito. E põe o seu anel dizendo, está selado. Ninguém pode mudar. Nem o próprio rei poderia mudar. E esse edito foi escrito. E foi lançado por toda a Babilônia. Por todo aquele lugar. Então, aqueles homens veem Daniel orando ao seu Deus. E prontamente vai ao rei dizer, olha, Daniel fez algo contra o edito do Senhor, meu rei. Então, o rei fala àqueles homens que seria lançado na cova dos leões. Daniel, ao saber disso, vai orar. Vai para sua casa, abre a janela que dá para Israel e começa a orar ao seu Deus. Orando, buscando ao Senhor. O rei então tenta de todas as formas livrar Daniel. Só que ficou difícil para o rei. Daniel capítulo 6, versículo 14. O rei tentou. Ouvindo então o rei, esse negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs no coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, olha, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Já era, rei. Não tem mais jeito não. O rei ordenou que trouxesse Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará? Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Decretaram o teu fim? Disseram para você não ter mais jeito? Teu casamento está no fim? Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode trazer a vida. O teu filho está nas drogas? Profetiza sobre ele, é um missionário do Senhor. Profetiza sobre ele, é um pastor, é um diácono. Profetiza sobre ele. Não há batalha que o Senhor não vença. Não há guerra que o Senhor não saia vitorioso. O Senhor Jesus, Ele é vencedor em tudo, triunfante em tudo. Não se desespere, ore. Não se lamente, clame. Continue. Não pare não.
A cova pode estar aberta. Os leões podem estar famintos. Mas o Senhor mandará o socorro. Existe uma história ainda para ser vivida por ti. Existe uma história que não está acabada. Existe uma história escrita pela mão do Senhor. Nós ainda vamos viver essa história. Aleluias. Apesar de Daniel fugir da aparência do mal, o adversário sempre investiu contra ele. Apesar de nós fugirmos da aparência do mal, o adversário vai investir contra nós. Apesar de nós nos distanciarmos do mal, o adversário tenta nos alcançar. Ele está ao nosso derredor, tentando nos pegar. Mas provações é para nós sermos aprovados. Para isso existem provações. Para passarmos pela prova e depois glorificar o Senhor. Aleluias. Aleluias. Temos que orar. Temos que orar. Orar. A oração nem sempre nos livra do sofrimento, mas ela sempre nos dará forças para poder suportá-lo. Por isso ore, por isso busque, por isso jejue, por isso entregue, por isso confie, por isso, quanto a isso, receba em nome de Jesus o livramento. Receba o livramento em nome de Jesus. Daniel tinha qualidades como fé, acreditar que Deus está no controle, visão, enxergar pelos olhos da fé que existe um Senhor, oração, dirigir as suas petições a Deus. É assim que temos que fazer. Continuar acreditando. E o rei manda trazer Daniel à sua presença. E nós lemos aqui no 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Está acabado. Aparentemente não tem o que fazer. É o fim. É o fim. Daniel, um homem que entregou sua vida ao Senhor, oração, e tudo isso sobreveio sobre ele. Como se explica, né? Deus quer agir na nossa vida. Deus que quer que nós contemos testemunhos. Deus quer que nós falamos do amor dele, do livramento que ele nos deu. Deus quer que nós testemunhemos através da nossa vida, que a mão dele fez por nós, que o braço dele nos sustentou, que a palavra dele nos fortaleceu. Testemunhar das coisas que o Senhor fez por nós. Sim. Nós somos colocados à prova, sim, nossa fé será confrontada. Jesus foi confrontado, a fé dele. Tentaram pegar Jesus. Diante da situação da mulher adúltera, jogaram a mulher diante de Jesus. E aí, o que tu vai fazer? A lei de Moisés manda que a gente tenha que apedrejá-la. Jesus poderia dizer assim, realmente, a lei diz isso. Mas Jesus é sábio. Jesus é sábio. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não fez nada para merecer condenação. Mas ele morreu em meio ao teu lugar. Ele foi crucificado, ele foi cuspido. Além da crucificação, teve tantas outras coisas. Injúria, calúnia, cuspe na cara. Desculpa falar desse jeito. Chamaram ele de endemoniado.
E ele suportou tudo isso. E disse ainda: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós temos que buscar alcançar essa fé, esse amor incondicional. Aleluias. A sua vida, a minha vida, é como uma história. Às vezes faz sentido, outras vezes não. Mas Deus continua sendo o autor. Quando passar no final, chegar no final lá, ó, está vivendo feliz no reino para todo o sempre. Acredite nessa palavra, acredite nesse amor, acredite nesse resgate que o Senhor nos deu. Acredite nesse amor incondicional derramado sobre mim, sobre você. Acredite que Ele é o autor da tua vida, da tua história. Aleluias. Glórias a Deus. Sim. Irão te conduzir a lugares, você será conduzido a lugares que aparentemente não tem saída. O desespero pode tomar conta de você. Sim. Mas a nossa confiança no Senhor determinará a nossa vitória. Determinará a nossa vitória. Sim. O desespero bate às vezes, mas devemos sempre agir com confiança, reagir com confiança. Reagir com confiança. Reagir com confiança. Por quê? Porque a confiança que temos nele determina o nosso amanhã, o nosso futuro. Está na cova? Confie. Pôs uma pedra sobre ela? Confie. Não tem ninguém contigo? Confie. Não importa o que aconteça, confie. Confie. Paulo em seu último naufrágio. Não precisa abrir. Está lá em Atos capítulo 27, versículo 20, que diz, né? E não aparecendo já muitos dias, nem sol e nem estrela, e vindo sobre nós uma tão grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu a esperança. Imagina, escuridão total, breu, há muitos dias. Você não vê saída. Você não vê em que se apoiar. Mas a continuação do texto diz que o anjo apareceu ao Senhor. Paulo, se fortaleça. Importa que você seja apresentado a César. E nenhum dos que estão no barco contigo irá se perder. Paulo, não se desespere. Paulo então passa com confiança essa fé que recebeu do Senhor aos demais que estão no navio, ao restante da tripulação. Fugiu a esperança, mas o Senhor te dará o escape. Está tudo fechado, o Senhor vai abrir uma porta para você. Fugiu. Deus traz de volta aquilo que não existe mais. Deus traz a existência que não existe, não tenho mais fé. Deus vai brotar em você, vai fazer criar em você. Vai transformar você. Acredite. Às vezes está condenado. Condenado. Parece que não tem mais saída, a condenação chegou. Tem uma história que eu ouvi, achei muito interessante, uma história. Vou contar para vocês, talvez você dê risada, mas é uma história interessante. Um homem estava sendo julgado. 7 pessoas para condená-lo, para julgá-lo. E tinha sido dado 6 votos. 3 a favor e 3 contra. Tinha um empate e existia o último voto de um homem que decidiria o seu futuro. E aquele homem queria muito condenar esse cidadão. Mesmo sabendo que ele era inocente, queria muito condená-lo. Só que ele queria ficar bem com a população, com o povo que estava assistindo o julgamento. O que ele fez? Esse homem, um homem cristão que estava sendo julgado. O que ele fez? Ele falou assim, ó.
chamou o acusador e falou assim, olha, eu tenho duas sentenças na minha mão. Uma escrito condenado, escreveu no papel, uma condenado e a outra absolvido. Ele falou pro homem que estava sendo julgado. Só que esse homem falou o seguinte, eu quero pegar ele agora. Ele fez o seguinte, em vez de escrever condenado e absolvido, ele escreveu duas vezes condenado. E mandou o rapaz escolher. Duas vezes escrito condenado. Aí o rapaz escolheu. E pegou o papel e olhou para o céu e falou assim, Senhor. Aí aquele homem que iria condená-lo falou o seguinte, se esse papel mudar agora, até eu acredito que Deus existe. Pois é. Aquele homem olhou para aquele papel e aquele outro que decidia a vida dele colocou outro papel dentro do bolso da calça. E falou, abre para a gente ler o que está escrito aí. Estava escrito condenado. Aquele homem falou assim, pegou o papel, rasgou e comeu. E falou assim, não importa o que está escrito, eu sei que o meu Senhor irá ao meu favor, virá ao meu favor. E ele falou assim, agora pega no seu bolso, está escrito, estava escrito condenado. Logo, o que aquele comeu, teoricamente, seria absolvido. Ou seja, Deus trouxe livramento a uma condenação final. Ou seja, Deus age diante do impossível. Deus pode fazer e Ele irá fazer na tua vida. Acredite. Ainda que façam armadilhas contra você, o Senhor é contigo. Te dará uma visão. Te dará o escape. Aleluias. Continuando. Daniel foi lançado na cova dos leões. Capítulo 6, versículo 19 de Daniel. Do 19 até o 23, vamos ler. Pela manhã, à primeira luz da aurora, logo bem cedo, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-te dos leões? Olha. Daniel respondeu ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, aleluias, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei então muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. É esse o livramento que o Senhor quer nos dar, pela fé, pela confiança, pela entrega que temos nele. É essa fé. Tramaram contra Daniel. Jogaram Daniel na cova. Fecharam a cova com os leões lá dentro com Daniel. Mas o Senhor o livrou. Por quê? Porque Deus tinha propósitos em Daniel. Porque Deus queria revelar o seu poder na vida de Daniel. Porque Deus continua operando na vida de Daniel, na vida de Paulo, na sua vida. Creia, na sua vida. O Deus vivo continua agindo. O Deus vivo continua livrando. O Deus vivo continua libertando pessoas. Esse é o nosso Deus. Tenha uma fé constante e inabalável. Ore sempre ao nosso Deus. E espere sempre pelo socorro do Senhor. Parecia uma história de fracasso, de derrota. Uma de oração. Ser lançado na cova dos leões, ser estraçalhado pelos leões. Estamos rodeados de leões. Mas nossa posição diante de Deus definirá se seremos devorados ou não. Sim. Sua fé será confrontada. Sua fé será confrontada. Haverá dias bons, haverá dias ruins. Haverá Deus em todos os dias na sua vida. Deus não te abandonou. Deus está contigo. Deus não te deixou. O Senhor está contigo.
Ele não fugiu. Ele não se distanciou. Ele não se distanciou. Ele existe, ele é real. Não está dando certo? Glorifique a Deus. Está difícil? Glorifique a Deus. Apenas creia. A sua presença é real. Creia. A sua presença é real. Ainda que o mundo venha contra nós, vamos em direção ao Senhor. Ainda que não estamos vendo a saída, olhamos para o Senhor, Ele é a saída. Que Deus possa ter falado no teu coração. Que seja a resposta para a tua oração, essa palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, quando não sabemos o que fazer, Senhor, temos que orar. Temos que entender, meu Pai, que a nossa confiança em Ti, meu Pai, nos tira, meu Pai, da cova. Que a nossa confiança em Ti, meu Pai, nos livra, meu Pai, daquele que quer nos matar, meu Deus. Que a nossa confiança em Ti, meu Pai, nos fortalece, meu Pai, para prosseguir, meu Deus. Abençoa, meu Pai, aquele que está fraco, meu Pai. Fortalece, meu Pai, aquele que não tem nenhum vigor, meu Pai. Restitui a fé daquele que tenha perdido, meu Pai, por algum motivo, Senhor. A Tua presença, meu Pai, em nossas vidas nos faz prosseguir, Senhor. A Tua vontade, meu Pai, seja cumprida em nossa vida, meu Deus. Que saibamos esperar em Ti, meu Pai. Que tenhamos a fé para confiar, meu Pai. Que possamos resistir ao processo, meu Deus. Nos fortalece, meu Pai, nessa jornada, meu Deus. Que cada um de nós, meu Pai, com as suas lutas, meu Pai, possa vencê-las, meu Deus, acreditando em Ti, Senhor. Que a Tua mão esteja sobre nós, meu Pai, nos guardando, Senhor. Que a Tua palavra esteja dentro de nós, Senhor. Que Teu Espírito, meu Pai, nos impulsione a prosseguir, meu Deus. Sabendo que o Senhor Jesus sofreu, foi crucificado em nosso lugar, morreu e ressuscitou, para que estivéssemos aqui, meu Pai, com vida, em Tua presença, meu Deus. É por Ele, meu Pai, é para Ele, é dele, meu Pai, todas as coisas, Senhor. Fortalece, Senhor. Fortalece, meu Pai, direciona, meu Pai. Livra, meu Pai, dos ataques, meu Deus, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de todo ataque, meu Pai, que vem contra nós, Senhor. Seja adorado em nosso meio, meu Pai. Dias bons, dias ruins, existem. Mas Deus está conosco em todos eles. Que possamos crer, meu Deus. A vitória virá. A vitória está próxima, Senhor. Cremos em Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, creia, se fortaleça no Senhor. Busque a presença dEle, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão e a consolação com o Espírito Santo esteja com cada um e todo aquele que crê, diga amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Força, fé, creia no Senhor, em nome de Jesus. Aleluias.